Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Vamos falar hoje sobre distúrbio alimentar. Você sabia que, além dos motivos genéticos, no caso da anorexia, os problemas familiares, de personalidade, abuso físico, sexual e negligência na infância estão entre os fatores de risco do distúrbio alimentar? Vamos conversar sobre isso, mas antes vamos com informação e a gente já começa com a previsão do tempo. Previsão do tempo na tela para você. Olha só, hein, gente, como é que será que fica o tempo hoje, segunda-feira, aqui na cidade de Campinas? De acordo com o Climatempo, a previsão do tempo para Campinas é de temperaturas elevadas durante toda a semana, com máximas próximas aí acima dos 30 graus. A expectativa de chuva é baixa, sem previsão de grandes acúmulos. Hoje, segunda-feira, previsão do tempo, mínima 22, máxima 31 graus, mas a gente já adianta para você que a sensação térmica desses 31 graus, você sabe, né? 22, 31, pois é, sensação térmica a gente sabe que fica aí acima dos 35. Então, hidrate-se, muita água para a gente aguentar esse calorzão que vem durante esta semana aqui na cidade de Campinas. Vamos atualizando as notícias. Tem informação na tela para você, porque Campinas realiza hoje a terceira reunião ordinária do ano, a Câmara de Campinas, Legislativo Campineiro, com a sessão aberta às 18 horas no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Olha, quem não puder acompanhar presencialmente, tem como opção assistir a reunião aqui pela TV Câmara Campinas, em sinal digital 11.3. Também tem o canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, tem transmissão simultânea pelas fanpages da casa e da TV, né, no Facebook, YouTube e streaming na página oficial, tá? Entre as propostas para votação na noite desta segunda-feira, está em análise inicial o projeto de lei do vereador Igor Diego, revogando a Lei 13.968 de 2010, que proíbe a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas de Campinas. Vale lembrar que em novembro de 2023, o Legislativo já havia aprovado em definitivo uma proposição que flexibilizou a lei, permitindo o uso nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos dependa da utilização do celular. Contudo, caso a proposta de Igor Diego seja aprovada em duas votações e sancionada pelo prefeito, a proibição e a própria lei será eliminada por completo. Olha, WhatsApp na tela para você, 97829-3736. 97829-3776, perdão. E tá aqui, tá? O QR Code para você fazer a sua pergunta, porque hoje nós temos especialistas aqui no estúdio e vamos falar sobre distúrbio alimentar. Vamos lá então? Olha, mais informação, está vencendo hoje, dia 10, para mais de 469 mil imóveis residenciais, né? Aquele pagamento do IPTU. Você pode fazer por Pix, com QR Code já impresso nas parcelas. A segunda via, para quem por algum motivo está sem o carnê em mãos, pode ser acessada no site Secretaria de Finanças, tá? É iptu.campinas.sp.gov.br. Os contribuintes que optarem pelo pagamento de cota única terão 5% de desconto. Olha aí na tela para você. O imposto também pode ser pago em até 11 parcelas, tá certo? O desconto pode ser maior para quem pagar à vista e tiver aderido o IPTU digital. Na modalidade digital do imposto, o desconto é de 1%, limitado a R$ 100. As adesões podem ser feitas até o dia 31 de outubro de cada ano, mas valem sempre para o exercício seguinte. Mais informações podem ser obtidas no link novo.campinas.sp.gov.br/serviço IPTU digital. A novidade deste ano é que o IPTU também pode ser pago
por Pix com QR Code disponível na cota única e nas parcelas. Os contribuintes devem ficar atentos e para concluir o pagamento, né? Se o aplicativo do banco indicar o nome da Prefeitura de Campinas, tá? O QR Code permanece ativo até a data do vencimento da parcela e você precisa ficar atento, caso seja efetuado o pagamento antes do vencimento. E fique atento também por conta você vai receber ali, né, um ticket que foi pago realmente para a prefeitura. Entra no site, faz certinho, porque a gente sabe que tem muitas situações de golpes, né? Então fique atento, entre no site da prefeitura, se tiver alguma dúvida, pode procurar uma das unidades do Porta Aberta ou entrar em contato com Finanças, né, pelo 3755-6000, tá bom? Então fique atento, pagamento do IPTU mais acessível, QR Code, também você pode acessar, fazer o pagamento pelo Pix, mas fique atento porque você precisa acessar o site da prefeitura para que tudo corra, né, dentro da perfeição, tá bom? Olha, gente, falando em perfeição, você acredita que o Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade Estadual aqui de Campinas, alcançou um grande avanço ao utilizar pela primeira vez uma tecnologia que, gente, um coração artificial funcionou para salvar a vida de uma criança que estava internada, né, na UTI, com um quadro gravíssimo de insuficiência cardíaca causada por uma inflamação no coração devido a um vírus, né? Então, inicialmente, os médicos tentaram estabilizar o coração da criança com remédios aplicados na veia, mas a melhora não foi suficiente. Então, como uma alternativa, a equipe utilizou aí um equipamento, né, para oxigenar o sangue, manter o coração funcionando. No entanto, após 18 dias, a recuperação não progrediu como esperado. Foi aí que os médicos decidiram, então, utilizar uma tecnologia avançada, né, e utilizar uma bomba externa que auxilia a circulação do sangue e permite maior tempo para avaliar a evolução do paciente. A criança estava na lista de espera para transplantes de coração, mas se recuperou, vem apresentando boa evolução clínica, continua internada na UTI pediátrica, porém sem o uso de aparelhos. Bom demais, uma notícia maravilhosa para a gente iniciar a nossa semana. Vamos lá, WhatsApp na tela para você, porque você vai mandar a sua pergunta para a gente referente a transtorno alimentar. Você tem se alimentado direito? As crianças têm se alimentado direito? E aí, aquela criança que não come, né? E aí, aquela criança que come, aí tem um problema aí de não consegue continuar a se alimentar, ou então come mal, ou então não tem fome, enfim, distúrbio alimentar. Nós temos doutores convidados, são especialistas para falar para você sobre distúrbio alimentar. Então, 97829-3776 é o telefone, é o WhatsApp que está na tela para você. Pode mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida, porque depois do break nós vamos direto ao assunto aqui no Estúdio Câmara. Na manhã desta segunda-feira vamos falar sobre distúrbio alimentar. Em instantes, voltamos já já. Estamos de volta com você, aqui Estúdio Câmara, ao vivo, agora falando sobre distúrbio alimentar. Olha só, gente, estima-se que 70 milhões de pessoas, né, sejam afetadas por alguma forma de transtorno alimentar. Então é o seguinte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele acomete 4,7% da população brasileira, ou seja, cerca de 15 milhões de pessoas, né, no mundo. Se olharmos aí para o público jovem, o número é ainda mais alarmante. Esse índice pode chegar a cerca de 10%.
sobre os tipos, causas, sintomas e tratamento do distúrbio alimentar. Nós temos aqui os nossos convidados. Chegamos com eles ao vivo. Já vamos agradecendo a participação dos nossos convidados, os doutores, né? Temos aqui a gastroenterologista, a doutora Bárbara Mariano. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. E nós temos com a gente o doutor psiquiatra, doutor Celso Garcia. Satisfação em recebê-lo. Muito bem-vindo. Satisfação é minha. Obrigado pelo convite. Bom dia. Certo. Bom dia para os senhores e bom dia para você que está acompanhando a TV Câmara Campinas, acompanhando aqui o nosso Estúdio Câmara. Olha, tem aí uma pergunta que você queira deixar para os nossos convidados. Se você tiver uma pergunta, se você tiver uma dúvida, manda para a gente, 97829-3776, tá? Nós temos o QR Code, o QR Code aqui na tela. E aí, o que acontece? Você aponta a câmera do seu celular no nosso QR Code e faz a sua pergunta referente a distúrbio alimentar. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente precisa saber, a primeira questão que a gente precisa entender, qual é o eixo entre intestino e cérebro? Quando a gente fala sobre esse distúrbio alimentar, doutora. Hoje os estudos vêm cada vez mais falando dessa interação eixo intestino-cérebro, eixo intestino-microbiota e cérebro. Uhum. A gente sabe que a microbiota, que são todos aqueles organismos que permeiam o nosso intestino, que a gente estima aí que são uns 10 trilhões de micro-organismos, eles conseguem produzir substâncias tais que vão agir no cérebro, inclusive fazendo liberação de GLP-1, GIP, ou seja, substâncias que estão extremamente ligadas à saciedade, fome e perda de peso. Quando a gente tem distúrbios alimentares, eu tenho uma perda da qualidade dessa microbiota, uma perda dessa capacidade de sinalização. Então, isso também entra nesse ciclo vicioso de dificuldade de manutenção do peso, dificuldade em relação à percepção de saciedade e fome, por alteração dessa microbiota. Uhum. Além dessa mudança, essa mudança drástica do perfil alimentar, a gente vê muito a neuroinflamação associada à inflamação intestinal. Então, eu tenho uma microbiota ruim, eu tenho escassez de nutrientes, isso vai machucar o meu intestino, isso aumenta a minha sinalização inflamatória. A gente brinca que o que acontece no intestino não fica só no intestino, e o cérebro é um lugar que acaba sendo muito afetado por todo esse aumento dessa cascata inflamatória, gerando neuroinflamação, piorando ainda mais a sinalização e a produção dos diversos hormônios e substâncias relacionadas ao humor, estabilidade do humor. Então, assim, é completamente atrelado uma coisa a outra. Olha só como é importante a gente falar sobre essa questão de distúrbio alimentar, né, doutor Celso? O que a obesidade e o distúrbio alimentar têm em comum? O que o senhor pode falar para a gente? Existem vários tipos de transtornos alimentares ou de distúrbios alimentares. Entre eles, existe o transtorno de compulsão alimentar. Uhum. E o transtorno de compulsão alimentar é um quadro em que o paciente tem um comportamento compulsivo com a comida e tem uma dificuldade muito grande em conseguir parar de comer. Então, ele tem um episódio relativamente curto, né, que pode durar até 60 minutos, e ele come como se ele não conseguisse parar. Não é um comer por prazer, né? Não é um comer que a gente chama hedônico, né? É um comer compulsivo, é desagradável comer compulsivamente. Uhum. E geram, muito frequentemente, esses pacientes com transtorno de compulsão alimentar, eles têm um risco muito maior de ter obesidade, de sofrer com obesidade. Então, uma das relações, né, entre obesidade e transtorno alimentar é isso. Na bulimia nervosa até pode haver ganho de peso ao ponto do indivíduo ficar com sobrepeso ou até obesidade, mas não é tão comum a obesidade na bulimia nervosa. E, obviamente, na anorexia nervosa nunca há obesidade, né?
Muito bem, olha só, gente, de acordo com informações, essas condições, né, de comportamentos alimentares anormais atingem pelo menos quase 5% da população brasileira, né? O assunto é importante, muito importante a gente falar, tanto é que nós temos aí o dia 2 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre os transtornos, né, os transtornos alimentares, e um tema da campanha foi... não é escolha, né? O transtorno alimentar não é escolha. Então, as pessoas, elas não estão escolhendo em ter esse transtorno. O que causa? De onde vem, né? O porquê? O que gera a pessoa ter esse transtorno alimentar? Essa dificuldade de alimentação ou então esse excesso, né, na alimentação, doutores? Eu acho que isso é uma interação de fatores, né, Bárbara? Sem dúvida. Eu acho que existe o fator social, pensando nas meninas, né, que sem dúvida é uma das grande parte dessa população e que é a fase que mais se inicia esse tipo de transtorno. Existe uma pressão social sobre a beleza, sobre a magreza, como uma busca de perfeição. Hoje isso vem mudando, a gente vê que existe na mídia, a gente tem novos corpos, novos rostos, mas isso ainda é uma coisa que vem engatinhando e ainda... O culto à magreza é algo muito importante. Sem dúvida, eu acho que isso, frente a uma predisposição genética, frente a outros problemas emocionais, eles acabam sendo grande gatilho para pacientes que já existe uma predisposição, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes pontapés que a gente tem. Características de personalidade também podem contribuir. As pacientes, as meninas, principalmente as meninas. Eu falo no gênero feminino porque a anorexia e bulimia é muito mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Então, né? Isso é interessante, a gente entender o porquê, né, doutor? Não tem uma explicação definitiva. Não tem. Né? Pode ter alguma coisa genética. A gente sabe que as mulheres são muito mais expostas a essa questão da imagem do corpo magro, né, como o ideal, o perfeito, né? A magreza como um sinal de beleza e de eficiência, de eficácia, né? Tem esses dois fatores. Então, o que eu acho que a gente precisa sempre destacar é a importância da gente reconhecer esses sintomas, os quadros clínicos, né? Tanto nas meninas quanto nos meninos, né? Precisa ficar atento para os dois, né? Mas é muito mais prevalente entre as meninas a anorexia, né? E a bulimia também. Anorexia e bulimia. O transtorno de compulsão alimentar é um pouco mais democrático, né? Também tem bastante entre os homens. Né? E como que a gente reconhece o início desses transtornos, né? Ou da bulimia, ou da anorexia? Como que inicia isso tudo? Muitas vezes a gente inicia com pequenas mudanças. Aquela jovem que começa a ter muita dor de garganta, muito refluxo, aquela que começa a perder um peso além do que é esperado, aquela que não quer mais fazer as suas atividades sociais, porque não quer mais partilhar o momento da comida. Então, acho que começa a ter alterações nutricionais, deficiências nutricionais. Então, a paciente vai começar a perder cabelo, a cair cabelo, a unha, muitas vezes lentificação de pensamento, constipação ou diarreias muito importantes, porque às vezes começa a usar laxativos e algumas outras medicações para fazer com que essa perda de peso rápido aconteça, mudanças do humor também associadas, e acho que muito essa fixação da busca da magreza, né? Ela passa a permear a vida dela como o guia da vida. A gente tem uma questão, né, doutora, que chama muita atenção hoje, principalmente nessa era, né, a questão das redes sociais. Na sua avaliação, as redes sociais, elas acabam influenciando e trazendo esses problemas, o transtorno mental e o transtorno, né, alimentar. Sim, inclusive porque as imagens, tem um vídeo interessante que eu sempre passo para os meus alunos. A imagem que aparece nas mídias sociais, ela não é verdadeira, ela não é real. Lógico, eu estou fazendo uma generalização. Sim. Então, essa busca pela beleza ideal é uma beleza irreal. Não existe aquela beleza na realidade, né? Então, o que a gente observa, inclusive desde a infância, são meninas sofrendo por não terem aquele corpo que elas olham, né, que elas têm
com o qual elas têm contato na mídia social, mas é um corpo que não existe. Exatamente. Vídeos filtros, né? É. Os filtros, eles criam uma imagem completamente distorcida da realidade. Uhum. Em termos de pele, em termos de definição, em termos de expressão Boca, muscular, boca, que não nariz, existe, tudo, olho. né? E as crianças hoje, elas são inseridas nesse ambiente digital de maneira muito precoce, muitas vezes com pouco cuidado, e elas acham que aquilo é ser normal, né? E elas não se veem naquilo, obviamente, e as mães não se veem naquilo, e aqui começa aquele ciclo vicioso de tá todo mundo tentando virar um filtro. Poxa vida. Nesse vídeo que eu comento, tem Sim. uma frase bonita que é triste, mas bonita. As mídias sociais estão ferindo as nossas crianças. Que triste, né? Exato. Que triste, muito triste. E já tem a situação que a criança, né, doutora, ela já tem uma certa dificuldade. A gente não... É um pouco difícil inserir uma alimentação de qualidade, né? Legumes, frutas, verduras, no dia a dia da criança, né? E aí, com as redes sociais, a questão fica um pouquinho mais delicada. E aí, qual que é o caminho, né, que os pais devem seguir para tentar fazer com que essa criança, já que a gente está falando de criança aqui nesse momento, com que essa criança tenha uma alimentação um pouco mais saudável, né, e prevenir esses transtornos alimentares? Eu acho que tudo vai começar na primeira infância. Hoje, cada vez mais a gente vem batendo na tecla da necessidade do cuidado alimentar na primeira infância, porque é esse conhecimento que vai gerar todo o nosso reconhecimento imunológico a longo prazo. É por isso que todo mundo hoje cada vez mais fala de gestação, primeiros 2 anos, porque todo o nosso conhecimento do que é meu, do que é bom para mim, do que não é, grande parte é feito nesse momento. Uma coisa que eu vejo muito, assim, quando eu atendo adolescente, converso, não existe uma mudança da criança se não houver uma mudança da cultura familiar. Perfeito. Porque o que a gente vê muitas vezes com crianças menores, é claro que existe uma dificuldade de palatabilidade. A indústria alimentícia, ela é muito cruel nesse sentido, porque ela vem trazendo cada vez alimentos mais coloridos, de mais alta palatabilidade, com uma ilusória melhora vitamínica, o que não acontece, para a gente cada vez mais cedo transformar essa capacidade de saborização mesmo, de sentir o sabor das crianças. Então, se não existe uma mudança da cultura familiar em entender que aquilo não é o normal, então não dá para eu mandar um salgadinho para o meu filho para a escola, né? Apesar de eu entender toda a logística social que muitas vezes isso implica, isso vai trazer a longo prazo para essa criança muito mais dificuldade alimentar, muito mais dificuldade de ter acesso a alimentos de melhor qualidade, porque aquilo não está inserido na cultura da vivência dele. E isso sim propicia, porque isso facilita muito a ganha de peso, né? A obesidade infantil hoje é um fato. Hoje quase 40% das crianças estão com sobrepeso. Então existe, só que elas são crianças com sobrepeso que muitas vezes no meio familiar elas são colocadas como incapazes, como incompetentes porque têm um sobrepeso, porque estão lá acima do peso, mas quem compra comida não é elas, eu sempre falo isso, quem compra comida são os pais. Então, e essa criança com sobrepeso, que não teve uma criação de paladar adequada, não foi apresentada de maneira adequada para a comida de verdade, que foi aí jogada para essa comida de alta palatabilidade, baixo qualidade, vai chegar na fase da adolescência com uma deficiência nutricional ou pelo de menos de micronutrientes, não na sua dose adequada, com uma dificuldade de ingerir novos alimentos e, se for obesa, sofrer toda essa pressão social que existe pela magreza. Então, ela é uma criança, inclusive dentro da própria família. Então, ela é uma criança que fica mais exposta por conta de toda essa história. Então, a gente muda quando a cultura muda, quando a família entende que para eu viver melhor, para aquela criança ter mais saúde, a família toda tem que mudar, não só ela. Perfeito, né, doutora? Não adianta querer que a criança coma saudável, mas aí a criança vai olhar para o lado e os pais não estão comendo o que ela deve comer, né? Então,
Tem uma frase interessante que é descasque mais e desembale menos, né? Exatamente. E isso é uma mudança de comportamento da família, né? Sim. Aliás, uma outra coisa que você não comentou, que eu acho que é extremamente importante e às vezes as famílias se esquecem, que é fazer as refeições em família. Sim. Até cozinhar em família. Cozinhar Começar em lá, família. né? Cozinhar em Exato, família, exato. mostrar o legume, né? É. Importante. E tentar preparar, é lógico que é o que você falou, cada família tem a Exato. sua realidade, o seu tempo, mas tentar preparar os alimentos com temperos mais naturais, evitando a adição de sal, que também é extremamente... Os prontos, né, doutor? Exato, exatamente. Uhum. E uma coisa que é interessante é quando você vai abordar o adolescente, a criança... Eu não atendo criança, né? Mas quando eu Sim. vou abordar o adolescente que tem problema, mesmo com quadro de bulimia nervosa, mas também com obesidade, Uhum. e você conversa com os pais e propõe essa mudança, eles dizem assim, mas não tem como eu mudar isso, porque eu tenho um outro filho que come chocolate, o outro não tem problema, eu não posso fazer isso, porque aí eu vou prejudicar o outro. Então, aí você vai impor um grande problema para o seu filho que está passando por uma situação que necessita de uma abordagem mais específica, né, com cuidados de saúde, né? Importante, né, essa fala, porque tudo começa dentro de casa, né? Sim. Dentro de casa. A gente tem eu já fiz algumas matérias em que a mãe tenta inserir, né? Mas a criança ela não consegue continuar. Às vezes inicia assim uma alimentação saudável, mas depois não consegue continuar justamente por isso, né? Não existe vamos lá, vamos sentar na mesa, todo mundo sentar junto, vamos jantar junto. Cultura, né? É a cultura, né? Não existe. Porque a correria do dia a dia, as pessoas acabam ficando muito automatizadas, é muito no automático. Isso. E aí vem a inserção de produtos industrializados, né? Aquele produto do micro-ondas que... Para os pais, às vezes é algo assim impensado, né? Vamos otimizar o tempo. Existe toda uma questão social, Exato. de logística, de sobrecarga, que muitas vezes empurra essa família para isso. E da mídia, né? Exato, A mídia o né? tempo todo, né? Um bifinho vale um bifinho. Exato. Uau, verdade, olha isso. E mesmo as embalagens que fazem as pessoas entender que aquilo é natural, que aquilo é saudável e que na realidade não é. Não é um produto saudável, né? A indústria, nesse sentido, ela é uma indústria muito cruel, porque ela tem esse foco de cada vez mais virar um lobo em pele de cordeiro, né? Então, parece que ela é ótima, vitaminas, sais minerais e 500 gramas de açúcar, né? Então, assim, a qualidade alimentar é muito ruim hoje, nesse sentido. Sim. Sim. Tem a questão que eu gostaria de abordar com vocês, nós falamos das crianças, eu acho que a gente conseguiu explicar bem, né, para os pais que não adianta, precisa ter aquela cultura, né, da alimentação saudável. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas é difícil ter uma alimentação saudável. Será que é mesmo, né? Uma alimentação saudável começa com um legume, uma verdura, e a gente sabe que o supermercado hoje está caro, está tudo muito caro sim, mas tem os dias corretos para você comprar lá um leguminho e uma verdurinha. Poxa vida, vamos inserir, né, um legume na alimentação da criança, mas sempre lembrando que você também precisa de uma educação alimentar se você quiser que seu filho esteja se alimentando corretamente, né? Não adianta querer forçar. O normal que já não é tão normal assim, né, doutora? O padrão, né? O padrão, porque infelizmente a correria do dia a dia, a gente entendemos, né? Claro, a correria do dia a dia, mas vamos tentar inserir um pouquinho mais de saúde, né, na alimentação das crianças. Olha, temos aqui um estudo da Universidade Federal da Paraíba, que é inédito no Brasil, e expõe os efeitos positivos e negativos do jejum intermitente, né? Essa prática que intercala aí, jejum com alimentação. Quais os riscos de se aumentar um distúrbio alimentar a partir de um jejum intermitente? Olha, o jejum intermitente, ele é uma prática nutricional interessante em alguns casos, que precisa ser orientada. Não é só parar de comer e ficar sem comer para sempre. Não é essa a ideia do jejum. A grande ideia do jejum é a gente aprender o nosso corpo a ter flexibilidade metabólica.
Ou seja, ele aprender a não ter que usar só o açúcar que a gente consome, que é o carboidrato, mas procurar outras vias, como a gordura, e otimizar a minha flexibilidade. Essa é a ideia inicial do jejum, né? Existem outros trabalhos também que a gente vê melhora em relação à longevidade, mas ainda são trabalhos muito iniciais. Jejuns feitos de maneira inadequada vão trazer compulsão, porque não é só fazer o jejum, né? Ficar sem comer. A grande questão e a grande pulo do gato do jejum é como reabrir esse jejum, com o que eu vou comer. Isso. E quando a gente faz isso de maneira desorientada, sem nenhuma orientação nutricional, eu vou acabar gerando um período de compulsão, porque eu vou ficar um longo período sem comer, e aí quando eu for comer, eu vou provavelmente ir para o carboidrato simples, para o açúcar, para aquilo que me dá uma energia rápida e que vai me trazer toda aquela dopamina, toda aquela sensação de prazer rápido, e aí eu gero um gatilho de compulsão. Então, quando a gente faz o jejum intermitente de maneira orientada, os períodos são programados, o jejum é um treino, né? Então, dificilmente alguém que não faz jejum de maneira regular vai fazer um jejum de 24 horas. A gente precisa treinar esse paciente para que ele faça isso de maneira adequada, abrir esse jejum de maneira adequada, fazer uma refeição de maneira adequada, até para a gente ter o ganho real desse jejum, né, dessa flexibilidade metabólica. Então, não adianta eu ficar um tempão sem comer e depois tu comer uma rosca, entendeu? Eu vou perder grande parte desse tempo que eu fiquei. E para eu também não gerar esses mecanismos de compulsão. E um dos fatores de risco para o indivíduo ter compulsão alimentar é fazer jejum. Porque, tipicamente, o paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, ele tem os episódios de compulsão, e aí, dependendo da gravidade, são várias vezes por semana, às vezes 14 vezes por semana, 2 vezes por dia. E esses pacientes que têm a compulsão alimentar, como eles tiveram a compulsão, aí, a seguir, eles passam várias horas do dia sem comer, para tentar compensar o fato de ter tido uma compulsão e ter o risco de ganhar peso. E aí o fato de ficar muito tempo sem comer, fazendo jejum, aí você aumenta o risco de você, quando você é exposto aos alimentos, e principalmente carboidrato, aí você tem um comportamento compulsivo. Na anorexia nervosa, na bulimia nervosa, fazer jejum intermitente está contraindicado. Exato. Né? O jejum não é para todo mundo. Exato. Muito importante, doutora. Porque tudo vira moda. Exato. Não é um tipo de dieta. Não. O jejum, ele é uma estratégia dentro de uma estratégia nutricional. Então, assim, mesmo que você faça jejum, você tem que ter uma estratégia para o momento que você não estiver de jejum. Né? Então, assim, fico de jejum como normal, não é essa a ideia. Então, quando a gente tem estratégia de jejum intermitente, ela está dentro de uma estratégia nutricional, geralmente ela é treinada, então a gente vai fazendo períodos mais longos de jejum a partir da minha capacidade de jejuar sem isso me trazer nenhum tipo de malefício. E pacientes com história prévia de compulsão alimentar ou com transtornos psiquiátricos são pacientes que você não vai usar essa estratégia, você vai deixar isso para outros, vai usar outras estratégias. Perfeito. Essa pesquisa, esse estudo da Universidade Federal da Paraíba, doutor, ele diz que a prática, né, intercala os períodos de jejum, que é o jejum intermitente, ele reduz a ansiedade, tem efeito antidepressivo, mas danifica células intestinais e cerebrais. Então, é uma questão assim que realmente ele vai mexer com o cérebro, né? E se você não tiver uma orientação, porque como virou modinha, então todo mundo vai fazer o jejum intermitente. Se eu for pensar sem pesquisa, sem orientação, o que eu vou fazer no jejum intermitente? Eu vou acordar de manhã e eu não vou comer. E aí, quando me der fome, eu vou lá, como alguma coisinha para enganar o estômago, né? E sigo. Só que aí vai chegar um momento do dia em que eu vou entrar numa fome louca e eu vou querer comer tudo que eu ver pela frente. E aí que tá o X da questão, né? Sem dúvida. Uma das principais causas, a gente chama de pseudocompulsão, que são aquelas pessoas que não comem e chegam à noite e querem comer o armário inteiro. Pois é. É a nutrição inadequada durante o dia. É aquele paciente que comeu um carboidrato simples correndo
E aí ele praticamente não almoçou, e assim, não teve fibra, não teve proteína. E aí na hora do café da tarde ele também estava correndo e passou. Aí ele chega em casa e ele quer comer o armário inteiro. Não é nem que ele seja um paciente compulsivo, são coisas diferentes. Mas ele é um paciente que está com fome. Exatamente. O corpo dele está com É uma fome. fome imensa, né? Mas ele não é que ele é um paciente compulsivo com uma doença psiquiátrica. Ele é um paciente que não se alimentou. E de maneira, assim, irracional, ele vai buscar aquilo que traz mais saciedade mais rápido. Né? Instintivo. É. Então, uma das primeiras maneiras de você até conseguir diferenciar isso melhor é nutrir de maneira adequada esse paciente. Esse paciente precisa comer bem durante o dia, para o corpo dele se sentir nutrido, para na hora que ele chega, que ele tenha o acesso ao alimento de maneira mais tranquila, ele não queira comer tudo. Porque ele já está nutrido durante o dia. Exato. Então, isso é uma das coisas fundamentais para a gente começar a até diferenciar um pouco. Porque hoje todo mundo tem compulsão alimentar. E não é bem assim. Mas esse estudo, eu não conheço esse estudo que você citou, mas você citou um aspecto interessante, que é a questão da ansiedade e da depressão. Exato. E na compulsão alimentar e na obesidade, é muito comum os pacientes também apresentarem, além do problema metabólico e outros problemas físicos, aumento do risco de hipertensão, de diabetes, né? Sintomas psiquiátricos, sintomas mentais que muitas vezes você consegue classificar, diagnosticar como depressão e como ansiedade. E aí você precisa tratar disso também, né? Não dá para saber exatamente o que começou antes. Foi o problema alimentar? Foi a obesidade? Parece que existe uma correlação, uma via de mão dupla entre a depressão e a obesidade, sabe? O fato é que você precisa também abordar esses pacientes. E tem um aspecto interessante, que não é tão simples assim tratar de quadros depressivos no paciente com obesidade, porque a maioria dos remédios que tratam de depressão aumentam o apetite. Então, esse é um desafio, né, na clínica do dia a dia, né? Então, esse trabalho levanta aí uma questão que é bastante interessante. Muito bem. Olha só, nós temos perguntas na tela. Deixa eu ver aqui. Mariana Souza Cambuí gostaria de saber quais os primeiros sinais de um tratamento... de um transtorno, aliás. Quais os primeiros sinais de um transtorno alimentar, né? E quando é o momento certo de buscar uma ajuda profissional, doutor? Eu acho que aí depende do transtorno alimentar, né? Na anorexia nervosa e na bulimia, geralmente começa com: vou mudar a minha alimentação para deixá-la mais saudável, né? Então, inclusive os pais quando observam essa mudança no comportamento, entendem até que é positivo, né? Porque está melhorando o padrão alimentar. Quase sempre começa assim. Agora, no quadro de compulsão alimentar, fica muito mais claro, né? Que é o comportamento de compulsão alimentar. Embora os pacientes com compulsão alimentar, como eles têm vergonha da quantidade de alimento que eles ingerem, muitas vezes eles fazem isso escondidos. Então, eles não fazem isso na hora da refeição, na frente de todo mundo. Eles fazem isso sozinhos, né? Muito bem, olha aí, interessante, né? Você pode mandar para a gente a sua pergunta, 97829-3776, tá? Porque nós estamos aqui com especialistas falando sobre transtorno alimentar e é muito importante a gente entender, né, quais as causas, o tratamento e como a gente deve se comportar mediante a uma situação dessa que pode, além de ser aí um tratamento, né, que você precisa fazer com gastroenterologista, você também tem que fazer um tratamento com um psiquiatra, porque isso também afeta a sua saúde mental. Telefone aqui na tela, 97829-3776. Se você tem aí uma pergunta, mande para os nossos especialistas. Agora vamos falar de tratamento, doutores. O Sistema Único de Saúde, né, o SUS, disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psíquico por meio dos serviços da rede de atenção psicossocial, né? E aí, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente pode fazer aí uma ligação com o transtorno mental. Como que é o sistema para tratamento do transtorno alimentar
e o transtorno mental do Sistema Único de Saúde na avaliação de vocês, né? Precisa de algo mais? Tem um tratamento? Como que vocês avaliam isso e qual a necessidade desse tratamento estar aberto, de portas abertas para as pessoas, já que esse transtorno alimentar versus o transtorno, né, mental, ele tem crescido bastante. Bom, eu defendo que todo médico, todo clínico seja capaz de atender esses pacientes, né, que têm pelo menos um quadro de leve para moderado. Quadros mais graves talvez seja importante encaminhar para um ambulatório de especialidade mesmo, né? E, de fato, os quadros leves e moderados, geralmente você consegue tratar, o clínico consegue tratar, desde que ele tenha minimamente interesse e competência. E, na maioria das vezes, a gente tem isso, né, no SUS. Quadros mais graves precisam ser encaminhados para serviços especializados. Normalmente, os quadros de transtorno de compulsão alimentar não precisam de um ambulatório, não são encaminhados para um ambulatório de transtorno alimentar, né? Sim. Uma coisa que eu acho que tem no SUS, que é sensacional, são os CAPs, que são os serviços de acolhimento desses pacientes, Sim. que grande parte desses pacientes em que o clínico vai conseguir gerar, eles não vão ter um suporte familiar, e ter o CAPS como um suporte, como um atendimento psicológico, eu acho que para eles, nesse primeiro momento, até vai ser fundamental para trazer o entendimento dessa doença e gerar mecanismo para ele e para os seus entes, como modificar isso e como gerir isso. E o CAPS, ele tem uma questão regional, né? Então, o CAPS, ele vai cuidar daquele paciente, daquela região. Então, isso também traz a questão da familiaridade para o paciente, né? Ele se sente pertencente num lugar que ele está próximo, né? E isso, para um paciente que tem alterações psiquiátricas, é importante ele ter essa questão de elo. A gente tem, em Campinas, a gente tem diversas regiões que funcionam com equipes de medicina de família e comunidade. E essas equipes, que são equipes multiprofissionais, elas conseguem identificar, elas são capazes de identificar os casos, triar aqueles casos que são muito graves e encaminhar, por exemplo, para a Unicamp, no caso de anorexia e bulimia, e dar conta da maior parte dos pacientes, né? Porque a maior parte tem quadros leves e moderados, não tem quadros situações clínicas muito graves, né? Correto. E com essa fala de vocês, nós acabamos respondendo a pergunta do nosso telespectador, o Felipe, do Taquaral, que perguntou se o Sistema Único de Saúde tem um atendimento, né, para pessoas que sofrem de transtorno alimentar. Agora nós temos mais uma pergunta na tela. O Ricardo Fernandes, do Parque Prado, pergunta: doutores, o transtorno alimentar pode levar a outras doenças graves? Sem dúvida. Sim. Os quadros de desnutrição graves, né, na anorexia nervosa, trazem, junto com a piora do estado nutricional, várias doenças clínicas, né? A desnutrição por si só. Mas, junto com isso, também os quadros psiquiátricos, depressão, ansiedade, risco de suicídio, né? Os quadros de anorexia nervosa, os mais graves, o risco de mortalidade, as duas causas de mortalidade da anorexia nervosa, a primeira é complicação, suicídio, e a segunda é complicação cardíaca. Exato, essa é uma questão que eu tinha aqui, ó, porque nós estudamos um pouquinho sobre essa situação, claro que a gente vai pesquisar um pouco, e aí eu encontrei uma afirmação que me chamou muito a atenção, doutor, porque fala: o distúrbio alimentar pode matar, e algumas dessas mortes são causadas por complicações cardiovasculares, doutor, é isso mesmo? Exato. No coração. Exato, como eu falei, a desnutrição, ela vai gerar uma alteração de microbiota, ela vai gerar aumento dos marcadores inflamatórios, ela vai gerar uma deficiência
dos micronutrientes, que são os grandes carreadores, eles são os grandes ligadores de informação. Então, muitas vezes a gente entra com medicação para esses pacientes, que são pacientes desnutridos, mas os carreadores de informação que esses pacientes precisam, eles não têm ou têm numa quantidade muito baixa. A desnutrição e a sarcopenia severa são fatores de risco para doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, bem como doenças autoimunes, porque a gente vai ter uma fragilidade de todo esse sistema imune por baixa nutrição. Então, hoje a gente tem algumas terapias, né? A gente faz tanto nutrição interal, nutrição parenteral. Hoje a gente consegue fazer terapias nutricionais intravenosas como um cofator para a gente conseguir até esse paciente se nutrir de maneira oral adequada, porque é um quadro gravíssimo, com alterações cardiovasculares, nefrológicas, intestinais muito graves. E a obesidade, você tem um grande risco de levar a hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, e aí, daí por diante, né, todas as complicações cardiometabólicas. Né? Mais uma questão aqui, a Mariana Lopes, do Nova Europa. Como diferenciar um transtorno alimentar de um comportamento alimentar ocasional? A frequência, né? A frequência do problema, enfim, do sintoma, eu acho que e da intensidade. Então, vamos imaginar que uma pessoa muito preocupada com o tamanho do corpo, a forma do corpo, mas nada que a impeça, né, de sair, socializar, ter amigos, namorar, né? Provavelmente isso não é um fator importante dentro da clínica. Se de vez em quando faz algum período de restrição, mas isso não é intenso até ao ponto do indivíduo perder peso e ficar com um índice de massa corporal muito baixo. Também é sinal de que não existe gravidade, né? Que não é um quadro que completa todos os critérios diagnósticos para anorexia nervosa. E a mesma coisa em relação a um quadro de bulimia ou um quadro de transtorno de compulsão alimentar, o número de episódios e a apresentação clínica, né, do quadro. Muito bem, olha, se você quiser deixar a sua pergunta, né, para os nossos especialistas, aproveita que os doutores estão aqui, então manda para a gente a sua pergunta, a nossa produção está atenta no nosso WhatsApp, 97829-3776, o nosso Estúdio Câmara, nós estamos falando sobre transtorno alimentar, um transtorno alimentar que também traz aí um transtorno mental e que precisa de uma atenção especial, né, quando você percebe que a pessoa da sua família, ou você ou seu filho, está iniciando com uma situação de problemas em se alimentar, porque isso pode sim trazer problemas de saúde graves, assim como nossos doutores estão nos explicando e falando sobre esse tema que é muito importante para o nosso dia a dia. A gente fala muito sobre criança, né, sobre mulheres. E na questão dos homens, doutor e doutora, os homens, eles passam por essa situação também, porque o homem a gente sabe que é mais difícil ir ao médico, ele é mais turrão, né? Ele, não vou, não tenho nada e tal, é só um desconforto. Tratamento e avaliação para o homem, para ele entender que ele precisa, sim, de um médico e se cuidar, né? Porque a gente sabe que o homem ele é complicadinho quando a gente fala de saúde. E quem leva o homem para o médico é a esposa, né? Ai. É sempre assim. Sempre assim, né, doutora? Sempre é assim mesmo. No mínimo é ela que marca. É assim mesmo. É exatamente isso, quando elas não entram junto no consultório. Poxa vida. O que é ótimo, porque elas não deixam eles mentirem. E mentem, né? Quando tá se alimentando bem? Estou me alimentando bem. Como nada. Eu acho que os homens são mais difíceis, até por uma questão cultural mesmo, né? Sim. De aceitação do corpo, mas isso vem mudando também. O homem sofre uma pressão social para ser aquele He-Man.
E aí a gente cai na vigorexia, que também é um transtorno de imagem, que o paciente precisa treinar enlouquecidamente, porque ele nunca está satisfeito com a questão da imagem corporal, e isso é uma coisa que afeta muitos homens, né? E aí coloca-os em risco nutricional e cardiológico por conta dessa necessidade, dessa imagem distorcida que eles têm. Uso de testosterona, Exato, esse né? uso de esteroides anabolizantes. Então, são pacientes que ficam muito em risco. Sim. E além da compulsão alimentar, que eu acho que é o grande válvula de escape do homem, né? Como eu falei, a anorexia e a bulimia são menos comuns no homem, mais comuns nas mulheres, né? Sim. Uma proporção mais ou menos de 1 para 10. Uau! Tanto O homem não quer ser magro, né? O homem quer ser forte. Geralmente. Mas a gente vê pacientes homens com anorexia também. E no caso da compulsão alimentar, aí é mais equilibrado, né? A prevalência é mais equilibrada. Eu acho que continua... Bom, primeiro, a dica é para os homens realmente se preocuparem com a saúde, se preocuparem em ir ao médico, né? Fazer atividade física, qualquer um. Mas eu acho que sempre vai continuar essa dinâmica, né? Da esposa levar, da esposa marcar, da esposa conscientizar. Eu acho que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, né? Né? É algo assim que é cultural. A sociedade, a nossa cultura. Muito bem. Olha só, a gente vai seguir com o programa, porque nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, mais 5 perguntas, ou mais, né? Então vamos lá, produção. Olha, meu nome é Rafael Santos, sou do Jardim Flamboyant. Doutores, quais são os principais fatores que levam ao desenvolvimento de transtornos alimentares? Bom, doutores já responderam, mas só para dar uma pincelada para a gente responder o nosso telespectador. Valeu, Rafael, obrigada pela sua questão. Acho que tem fator genético, fator sociocultural, fatores hormonais, características de personalidade, a presença ou não de comorbidades físicas ou psiquiátricas, a história de situações traumáticas, né? Abuso sexual, abuso físico, abandono emocional, abandono material na infância, neurotransmissores, né? Que são as substâncias que tem lá no nosso cérebro, os fatores intestinais também, a microbiota intestinal. Acho que está faltando um. Nossa, é bastante coisa. E agora, imagina que tudo isso está interagindo. Sim, Exato. nossa, é muita coisa, né? Por isso que precisa de profissionais para poder diagnosticar e fazer o tratamento correto. Aspectos da relação familiar também, que é muito importante. Tá, vamos lá. Então, meu nome é Rafael Santos. O Rafael diz, eu sou do Jardim... Opa, o senhor de baixo. Meu nome é Diego Nogueira, moro no Jardim Garcia. O transtorno alimentar pode ser hereditário, doutores? Eu acho que hereditário é uma palavra forte. Mas que existe uma influência genética, sim. Né? É claro que a epigenética, que é a modulação do ambiente sobre aqueles fatores genéticos, é fundamental. Como todos os transtornos mentais, de maneira geral, né? A gente tem esse risco aumentado, mas sem dúvida, como esse indivíduo vai se relacionar nesse meio, também vai ser um fator tão ou mais importante que esse fator genético. Muito bem. Eu concordo com a Bárbara, acho que é exatamente isso. Tem o fator genético, a gente só não pode considerá-lo como exclusivo, né? Mas que tem. Doutora Bárbara e o doutor Celso, respondendo os nossos telespectadores, né? Olá, sou Patrícia Mendes, do Vila Teixeira. Quem sofre de transtorno alimentar precisa de acompanhamento psicológico e nutricional? Opa! Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Fundamental. É a esteira que vai fazer ele conseguir colocar essa doença sobre remissão. Eu acho que, não sei se o Dr. Celso concorda, mas eu acho isso em relação também à obesidade, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva de cura. A gente não vai ter uma cura daquilo que é crônico. A gente precisa colocar essa doença em remissão, ou seja, colocá-la dormente, cada vez mais longe da nossa vida. Sim. Porque a gente sabe que todos os outros fatores genéticos, sociais, enfim, que fizeram ela aparecer, elas vão continuar, então eu preciso colocar essa doença para adormecer, colocá-la em remissão. E sem dúvida, sem um acompanhamento psicológico e nutricional adequado, fica impossível. Eu costumo dizer que em quadros mais leves, de quadros leves ou moderados, a participação da nutricionista e da psicóloga é mais relevante até do que do médico. Sem dúvida, sem dúvida. Em quadros mais graves, aí provavelmente não, né? Aí talvez o médico tenha um papel fundamental.
Tem um trabalho muito interessante que mostrou que quando as meninas com anorexia nervosa começam um tratamento adequado, as meninas, eu digo na adolescência, né? Sim. Começam um tratamento adequado precocemente, ou seja, até 2 anos depois do início, elas têm 80% de chance de remissão. Então, o prognóstico é bom, né? Estou falando da anorexia nervosa. O prognóstico é bom, desde que o tratamento seja adequado e o início precoce, né? O início precoce. E para isso precisa de um diagnóstico precoce também, né? A Larissa Figueiredo. Oi, Larissa, tudo bem? Bom dia para você. Ela é do Jardim Paineiras. Como saber se a relação com a comida já se tornou um transtorno alimentar, doutores? Eu acho que quando aquilo começa a trazer prejuízo para o seu dia a dia, né? Sofrimento. Sofrimento, né? Comer vira um sofrimento, comer gera um prejuízo, comer gera uma culpa, e aí isso começa a trazer um grau de transtorno. Poxa. E quando você vive para isso. Quer dizer, você passa o dia todo pensando nisso, ou o que você vai comer, ou o que você não vai comer. Né? É sinal de que alguma coisa não está muito certa. Muito bem, você está acompanhando o nosso Estúdio Câmara. Nós temos aqui as perguntas dos telespectadores. O nosso WhatsApp está na tela, tá? 97829-3776. Pode mandar para a gente aí a sua pergunta. Produção, pode deixar a pergunta lá que a gente já continua aí conversando com o pessoal e já respondendo, né? Aproveitando que nós temos aqui a gastroenterologista, a doutora Bárbara Mariano, e também o psiquiatra, doutor Celso Garcia. E já que a gente está falando de um assunto tão importante, as pessoas têm dúvidas, nós estamos com os doutores, então vamos lá, vamos responder o pessoal, né? Deixa eu ver aqui. E meu nome é Fernanda Xavier, sou do Swift. Quais são os primeiros sinais de que os pais devem observar nos filhos referente a transtorno alimentar? Os primeiros sinais. Boa doutor. pergunta, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. No caso da anorexia nervosa, frequentemente, como eu disse, vou começar a fazer uma dieta para melhorar a minha alimentação. Isso é legal, interessante, desde que seja dentro de um padrão de normalidade, né? Um outro comportamento que às vezes aparece é a filha começar a não querer ficar à mesa, né, durante a refeição. Porque, na realidade, ela quer reduzir a quantidade de alimentos e sabe que os pais vão ficar monitorando. Vão observar, assim, vão observar, né? A perda de peso, é claro, né? E, sobretudo, na adolescência, quando a tendência é sempre ganhar peso, né? Porque tanto o menino quanto a menina começam a encorpar, desenvolver, né? Então, a tendência é ganhar peso, ganhar em estatura, né? Mas ganhar peso. E aí essa menina começa a parar de ganhar peso ou ela começa a perder peso. Esse também é um fator bastante importante. Outros fatores que podem chamar a atenção é um isolamento, não querer sair tanto com os amigos, não querer ficar tanto com a família, parecer triste, parecer irritada e diminuição no desempenho escolar. Isso também pode ser um sinal importante. Interessante a sua fala, porque o comportamento, né, também é importante para que a família fique atento, né? Tem que ficar atento aos sinais. E a criança não querer ir para a escola é algo, então, que pode ser... Ou a queda das notas mesmo. Uma outra coisa que eu estava me esquecendo é uma preocupação muito obsessiva com relação aos componentes nutricionais dos alimentos. Né? Sim. Né, de começar a olhar quantas calorias tem, quanto que tem disso, quanto que tem daquilo. Né? É natural isso, a gente olha, de vez em quando eu dou uma olhadinha, mas não é sempre não, né? A gente precisa, qual que é a frequência, qual que é o normal de se observar essa questão de calorias, né? De ver o que você está ingerindo. Tem aí uma régua, né, doutora? Sim, né? É claro, isso vai depender muito da composição do paciente, se ele é um paciente magro, se ele é um paciente que está dentro do peso, se ele é um paciente que está acima do peso, essa preocupação. Mas assim, eu acho que o adolescente não é uma preocupação, não pode ser uma preocupação da vida dele. Perfeito. Né? Porque assim, se ele toma café da manhã, come arroz e feijão no almoço, no jantar,
e come alguma coisa normal, né? Assim, alguma coisa minimamente saudável dentro do dia dele, Tá. isso não faz parte da rotina dele. Ele não vai parar para pensar quantas calorias tem um pão francês. Isso não faz muito sentido dentro do mar de informações, do turbilhão de informações que ele está adquirindo naquele momento. E aí ela passa a contar as calorias da colherada de requeijão. Pesar a pesar comida, né? de maneira compulsiva e não aceitar outro jeito, né? Então ninguém pode pôr a comida para ela não pode comer fora porque ela não sabe quantas calorias tem, ela não vai poder comer porque aquilo tem glúten, tem lactose, tem... Então, assim, aquilo afeta a vida social dela de uma maneira que ela não se permite mais viver. Porque não está dentro daquilo que foi... E é um problema das redes sociais hoje também. Sim. Porque hoje, além do culto à magreza, existe um falso culto a uma alimentação extremamente saudável, né? Então, você tem que comer bem, você não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode comer isso, não pode comer aquilo, pode comer industrializado, não pode nada. Medir luz. E aí, muitas vezes, elas caem nessa coisa de eu preciso contar as calorias, porque a blogueira... né, a influencer, ela não come nada disso, e come 500 ovos, e cada ovo tem tanto de proteína, que não é coisa que, teoricamente, faria parte da vida normal, do desenvolvimento normal de um jovem. Sim, perfeito. Sem contar também, né, doutora, essa distorção de imagem que se tem e a venda de produtos milagrosos, né? Porque aí tem lá uma venda de um produto que você toma em um mês, você tá com um mega shape, você emagreceu lá 5 quilos e você tá maravilhoso. E aí as pessoas... E tem aquela questão, né, de você olhar o antes e o depois, e isso chama muita atenção, né? A distorção da imagem corporal, que é um sintoma muito frequente, aliás, um sintoma fundamental no diagnóstico da anorexia nervosa, é um quadro, é um sintoma chama muito a atenção, porque dá a impressão que a paciente está com uma frescura, vamos dizer assim, porque ela se olha no espelho, se acha grande ou se acha gorda, e na realidade ela está com peso normal ou está abaixo do peso, né? Parece frescura, mas hoje a gente já sabe que tem alterações em algumas áreas do cérebro que são responsáveis por fazer a representação do nosso corpo, para a gente ter a sensação de que se eu fechar os olhos e querer tocar no meu polegar, eu não preciso de olhos abertos, eu tenho o esquema corporal no meu cérebro, né? Esse esquema corporal, de uma forma geral, está alterado no cérebro. Então, por isso é que tem essa sensação de que a sensação não, é uma crença, né, de que o corpo é muito maior do que, de fato, é o tamanho que ele tem. E o senhor tocou num assunto, né, doutora, que geralmente quando a pessoa tem essa sensação, né, de se ver de outra forma, de repente até a família fala assim, poxa, essa menina tá com uma frescura, né? Onde é que já se viu? Que menina chata, né? Fútil. Exato. Né? E uma coisa que você falou sobre o uso dessas fórmulas e dietas milagrosas, que, né, esses jejuns intermináveis, e é uma coisa que eu sempre bato com os pacientes, a gente bate muito isso na clínica com os pacientes, que ser magro e ser saudável são com coisas muitas vezes completamente antagônicas, né? A gente tem a cultura eu preciso ficar magro para ficar saudável. E eu falo exatamente o contrário para o paciente, eu preciso ficar saudável para ficar magro. Perder peso de maneira adequada, ele faz parte de um processo da melhora da saúde, né? A gente teve uma mudança, inclusive, não querendo encapar do tema, mas uma mudança recente agora em janeiro, inclusive dos parâmetros do que é sobrepeso, obesidade, desnutrição, porque a gente viu que o peso, ele é um fator importante, mas está muito longe de ser o único fator que a gente coloca em relação à composição corporal do paciente. Então, hoje a gente leva em consideração presença de gordura corporal ou não, medidas. Por quê? Porque não é só peso, né? Então, o MC ele é importante, mas ele criou a cultura de eu preciso estar magro, porque aí eu vou ter um MC adequado, para ser saudável. E não é. Eu preciso ser saudável para que a minha composição corporal adequada, e aí ser magro não é uma questão de relativa, chegue, né? Então, é difícil colocar isso na cabeça dos pacientes, porque todo mundo só quer ser magro. Porque o conceito que existia antes é que você calculava o índice massa corpórea, que é o peso dividido, o cálculo é feito pelo peso dividido pela altura ao quadrado. E esse é o índice massa corpórea.
Até um certo ponto você considerava peso normal, acima daquilo sobrepeso, enfim, os níveis de obesidade. E agora isso mudou, por sorte, né? Porque já se sabia há muito tempo que tinha outros parâmetros, né, que eram muito mais relevantes do que o índice de massa corpórea, né? Vamos lá, então, a gente seguindo por aqui, desde já agradecendo vocês, né, por estarem conversando com os nossos telespectadores, pessoal que está mandando mensagem para a gente. E agora tem o Marcelo Antunes, do Parque Jambeiro, ele pergunta se existe relação entre transtorno alimentar e uso excessivo de redes sociais. A gente está falando muito sobre isso, só uma pincelada para responder eles, né, existe essa questão, né, de a relação aí, o uso excessivo das redes sociais e o transtorno alimentar? Tem trabalhos, né, que buscam essa já há muito tempo, desde a época do Orkut, que acho que não é da época de vocês, né? Desde a época do Orkut já tinha esse tipo de pesquisa. Uhum. Sim, algumas pesquisas apontam que há essa relação, Sim. só não dá para dizer que isso é uma questão absoluta, né? Uhum. Mas que há um prejuízo, e aí não é só em relação ao transtorno alimentar, há um prejuízo geral do funcionamento mental, cognitivo, até de crescimento, né? Com certeza. Com a exposição excessiva às telas e à rede social. Isso é prejudicial. Isso, hoje a gente não tem mais dúvida que a exposição excessiva e muito precoce à tela, né, e à rede social é prejudicial, né? A Isabela Martins, do Bonfim. Como diferenciar um transtorno alimentar de uma simples preocupação ou de uma simples preocupação com alimentação saudável? Ah, entendi. Ela quer saber como que você diferencia o transtorno alimentar de uma simples preocupação com alimentação saudável. Poxa vida, eu não vou comer isso hoje porque vai me fazer mal. Eu não vou me alimentar, eu não vou comer uma carninha com gordura porque hoje não vai me fazer bem, né? Então, isso é algo natural do dia a dia. Quando essa preocupação começa a se tornar aí sinal de um transtorno alimentar, né? Como diferenciar? Ortorexia. Eu acho que quando isso impacta no seu dia a dia e nas suas relações sociais, né? Então, você vive para comer bem, a vida só tem sentido se você comer bem. E não existe nenhum momento sequer de permissão de fuga. Comer é um ato social. Eu sempre falo isso para os pacientes. Comer é um ato social, né? Nós somos uma cultura que comemos e festejamos com comida. Então, é claro que você pode e deve manter uma alimentação saudável, mas a gente não pode viver em função da alimentação. Eu não posso ser um refém da minha alimentação full time, né? A alimentação tem que servir a mim, não eu tenho que servir a alimentação. Maravilhosa, com essa fala tão marcante, né? A alimentação tem que servir a mim, não eu tenho que servir a alimentação. Exato. Com essa fala tão marcante, eu peço aos doutores, a doutora Bárbara, Mariano, as suas considerações finais. A gente está já encaminhando para o fim. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois, foi de muita valia. Eu acredito que essas informações, as pessoas que estão em casa, às vezes não têm a oportunidade, né, de estar próximo a duas pessoas excepcionais como vocês, que têm informações maravilhosas para trazer para a gente, para poder levarmos para o nosso dia a dia. Então, doutora Bárbara, considerações finais e gratidão. Sem dúvida, se você tem alguma dúvida ou se você convive com alguém que vem nesse quadro, procure ajuda. Não é frescura, não é um problema menor, é um problema que pode ser contornado. Existem hoje meios, né, tanto no SUS ou fora dele. Procure ajuda, a vida é muito boa. Então, a gente consegue colocar essa doença muito em remissão. Sim. Doutor Celso Garcia, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Meu. A gente agradece muito a sua presença aqui e as suas considerações finais, por favor. Legal. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de conversar com vocês, de conversar com o público. Eu gosto muito dessa frase, né? Desembale menos e descasque mais. Eu acho que essa é uma dica de ouro. Outra coisa que eu acho legal é, desde o comecinho da vida do seu filho, você ofertar diversidade de alimentos, né? Então, vegetais, frutas, verduras, né? E dar menos importância para os alimentos industrializados, né? Eu acho que isso, e você se preocupar em fazer as refeições em família, isso ajuda muito no que vai acontecer ao longo da vida dele. E com a fala desses dois especialistas, né, sensacionais que nós recebemos aqui nos nossos estúdios,
nós vamos encerrando por aqui o nosso Estúdio Câmara, agradecendo você pela sua audiência, pela sua companhia, lembrando que hoje ao meio-dia tem Câmara Notícia e informações atualizadas aqui da cidade de Campinas e também tudo que acontece no nosso Legislativo Campineiro. Você fica sabendo hoje ao meio-dia aqui na TV Câmara, sem contar a nossa programação que é preparada com todo carinho, especialmente para você. Então, não esqueça, temos encontro marcado amanhã, novamente às 8 da manhã, com mais informação, mais bate-papo, a sua participação através do nosso WhatsApp. E amanhã nós vamos falar sobre gravidez tardia. Nós havíamos conversado sobre gravidez na adolescência e agora nós vamos falar sobre gravidez tardia, Quais os riscos que a mulher corre e também aquela questão de esperar bastante e depois, quando você consegue engravidar, aí você tem uma surpresa, vem gêmeos. Então os efeitos da gravidez tardia, esse é o nosso assunto de amanhã aqui no nosso Estúdio Câmara. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, a participação dos nossos telespectadores, os nossos doutores. Desejo a você uma ótima semana e uma segunda-feira maravilhosa. Beijo grande e a gente se vê aqui na programação da TV Câmara Campinas. Tchau, tchau. Até mais.